Bom dia, turma! Hoje vamos dar início à aula 2 da OE 1. Nós estamos fazendo a OE bem devagar, né? Como já foi combinado aí, porque vocês não tiveram química no ano anterior, né? No nono ano vocês não tiveram. Então, nós começamos da química do primeiro ano mesmo, porém temos que dar mais devagar para que essa matéria não fique, né, tão avançada. Porque, na verdade, o ano letivo mesmo do primeiro ano, vocês começarão a partir de maio, tá? Então, por isso que nós estamos dando bem devagar, estou complementando com outras atividades, outros conteúdos, né? Que a UE é muito resumida. Então, estou dando mesmo como seria esse conteúdo do primeiro ano, porém mais devagar, né? Nós já vimos aí as mudanças de estado, nós vimos aí já os gráficos de aquecimento e resfriamento da água, não é? As passagens de estado, de mudança de estado, de sólido para líquido, que a gente chama de fusão, de líquido para gasoso, nós chamamos de vaporização, né? De gasoso para líquido, a gente chama de liquefação, e de líquido para sólido, solidificação, né? Nós vimos também que quando está passando de sólido, que é o gelo, para líquido e até virar vapor, que é, por exemplo, a água fervendo, a temperatura está subindo. E quando fazemos o processo de mudança inverso, que é aquela fumacinha lá da panela quando a água está fervendo, o estado gasoso, se eu desligo o fogo, esse vapor cessa e ele vira o estado líquido. E se eu pego esse líquido e coloco no congelador, vai ficar o estado sólido. Então, neste momento, a temperatura está sendo resfriada, ela está diminuindo. Por isso tem aquele gráfico do aquecimento e o gráfico do resfriamento, tá? Que aí mostra quando passa de sólido para líquido, líquido para gasoso, a temperatura está subindo, né? Porque a água vai ferver. E o processo inverso de gasoso para líquido, líquido para sólido, a temperatura está diminuindo, tá? Isso marcando sempre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão é o estado, é a hora que a gente marca quando a água passa do estado sólido para líquido. Começou a derreter, virou líquido, ponto de fusão. Sempre vai acontecer a 0 graus, tá? Porque o gelo, ele vai estar lá congelado, ele vai estar a menos de 0. Quando ele marcar 0 em temperatura, graus Celsius, ele vai começar a derreter, vai ficar no estado líquido, ok? E o ponto de ebulição é quando começa a ferver do estado líquido para o gasoso. Marca a temperatura de 100 graus Celsius. Quando a água está fervendo, se você colocar um termômetro lá, você vai ver que a temperatura está a 100 graus, tá? Hoje nós vamos continuar aí. Vou subir aqui a apostila, né? Vimos aí as mudanças de estado e agora a gente vai ver um pouquinho sobre misturas, tá? Dando continuidade aí a esse conteúdo. Hoje veremos a aula 2 com o título Misturando as Ideias. Aí nós temos aí a definição de substância, tá? Substância é a espécie de matéria que forma cada um dos objetos. A menor parte de uma substância é chamado de átomo, né? O átomo são os elementos químicos que formam a composição da matéria, das substâncias, né? Então, eu tenho aí o átomo de oxigênio, que a gente respira, que é o gás que a gente respira, o O2, né? Nós temos aí o gás carbônico, que é o ar que a gente libera na respiração. Então, nós temos aí vários componentes, né? O ferro, todos esses elementos químicos são os átomos, tá? Os átomos se reúnem e formam moléculas. Por exemplo, molécula de água, H2O, eu tenho nele 2 átomos. Eu tenho um átomo na composição, eu tenho um átomo do hidrogênio e tenho um átomo do oxigênio, né? A fórmula H2O, que é a fórmula da água, é formada por 2 elementos químicos, ok? E as moléculas se reúnem formando substâncias, tá?
Em toda a natureza existe inúmeras substâncias, por isso a necessidade de classificá-las. Essa classificação vai ser chamada de pura e mistura. As substâncias puras apresentam um tipo de molécula, podendo ser simples, formada pelo mesmo elemento químico, ou composta por mais de um elemento, né? Temos um exemplo aí, ó. O gás oxigênio, que é o ar que a gente respira, a fórmula dele é O2, ou seja, ela é formada por 2 átomos de oxigênio. Então, 2 átomos de oxigênio são formados pelo mesmo elemento químico, que é o O. Então, eu vou classificar como uma substância simples, tá? Porque é formada por apenas um elemento químico. Já o H2O, formado por 2 elementos químicos, tem o hidrogênio e tem o oxigênio, por isso é chamado de composta, ok? Então, as substâncias puras, elas podem ser simples ou composta. E as substâncias puras, gente, é quando não tem uma outra substância junto. Por exemplo, se eu colocar água e eu adicionar açúcar, aí já é uma mistura, não é uma substância pura, ok? Agora, a água em si, H2O, é uma substância pura, porém a fórmula dela, H2O, é composta, porque tem 2 elementos químicos, ok? O oxigênio, O2, é uma substância pura, porque só tá essa substância, não está misturado com algum outro elemento, tá? Porém, eu vou chamar de simples, porque é formado pelo mesmo elemento químico. Então, deu para entender isso? Então, a substância ela pode ser pura ou misturada, quando eu tenho mais de uma coisa. Por exemplo, café com leite é uma mistura, eu coloquei leite e coloquei café. Tá? Agora, por exemplo, se na composição é só um elemento ali, só uma substância, eu vou chamar de pura. Então, nós vamos ver agora alguns exemplos de mistura. Temos aí, ó, areia, água e óleo. Isso aí é uma mistura, porque eu estou olhando aí nessa composição, tem vários componentes. Tem areia, tem a água e tem o óleo. São 3 substâncias. Então, aí é chamado de misturas, tá? As misturas, elas são classificadas como homogênea e heterogênea. As misturas homogêneas são aquelas misturas que quando eu olho, tá? As misturas homogêneas, quando eu olho, eu não vejo mais de uma substância, mas ela está ali, tá? Homogênea, ela está tão misturada que eu não consigo perceber. Quer ver? Água e sal, como deu exemplo aí. Se o sal estiver bem dissolvido, se eu colocar uma pitadinha só de sal, eu só vou perceber esse sal na água se eu bebê-la, né? Se eu misturar álcool com a água, eu só vou perceber se eu cheirar ou se eu beber, porque se eu olhar só no copo, eu não vou conseguir identificar esse álcool na água. Então, aí é classificado como homogênea. E heterogênea são aquelas que quando eu olho, eu vejo mais de uma substância, como a água e o óleo, água e areia, porque na verdade eu posso mexer bastante, mas depois vai sedimentar e essa substância vai para o fundo do copo de maneira que eu consigo enxergar e ver que tem uma substância além da água, tá? E aí vai ser classificado como heterogênea. Então, recapitulando a aula 2, hoje nós vimos a definição de átomo, que são elementos químicos presentes na natureza. Esses átomos formam as moléculas e as moléculas formam a substância. A substância, ela pode ser pura ou mistura, tá? A pura é classificada como simples e composta. Simples quando tem apenas um elemento químico, composta quando apresenta mais de um elemento. E as misturas homogêneas é quando eu tenho, e as misturas, quando tem mais de uma substância, que pode ser classificada como homogênea e heterogênea. Homogêneo, quando eu olho, não vejo, eu olho ali, ao meu olho só tem uma substância. Heterogênea, eu olho, tem mais de uma substância, tá? Então, essa aí é a nossa aula de hoje, ok? Aula 2.